Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Vou esperar o pessoal já ir chegando aqui na live, né? Boa noite para vocês. Boa tarde, boa noite, né? Já estamos aí terminando nossa quinta-feira, 1º de abril. Para variar, mais um crime de véspera de feriado, né? E no fundo, esse crime aí a gente já estava esperando há um tempo que tivesse sido sancionado e houvesse a publicação relativa a esse crime, né? Não é mentira. Então, assim, quando eu recebi a mensagem de que teria sido publicado o crime de stalking, né? Que, na verdade, a gente vai ver que o crime recebeu o nome de crime de perseguição. Na verdade, era algo que a gente já estava esperando há um tempo. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Serpa, eu sou professora de Direito Penal e Processo Penal. Dessa vez eu vou conduzir a live sozinha, porque foi uma coisa assim que acabou acontecendo de repente. Vocês viram que a gente acabou de colocar aqui, não tem muito tempo que o pessoal do Amo Direito colocou. Então, dessa vez eu vou conduzir essa live sozinha, mas eu acho que acaba ficando legal. O que a gente vai fazer? No primeiro momento, quero saber de onde vocês estão falando, quem são vocês, né? E depois, então, eu vou desativar os comentários e vou fazer com que as perguntas fiquem na caixinha de perguntas. Porque eu acho que acaba... Eu me distraio, né? Eu sou ótima para me distrair. Então, eu me distraio. Deixa eu acenar pra galera aqui. Eu sou ótima para me distrair com comentários, com perguntas. Eu não gosto de deixar ninguém sem pergunta. O país, São Paulo, Minas Gerais. Então, eu tô no Rio de Janeiro, mas eu tô no interior do Rio de Janeiro. Eu tô em Cordeiro. Porto Feliz, São Paulo. Galera de São Paulo aqui marcando presença. Paraná, Pernambuco, Acre. Bom, a gente é lá no Rio, né? Aqui no Rio, a gente tá com uma questão no município de antecipação de feriados. E aí, como antecipou, eu viajei, vim pra roça. E aí eu tô aqui com a minha família no interior do Rio, isolando, melhor forma, né? Mas trabalhando. Então, temos aí Caxias, Rondônia, Espírito Santo, pessoal de Campo Limpo, Campo Limpo Paulista, Souza, Vila Velha, Brasília, Bezerros. Nossa, que maravilha. Vamos fazer o seguinte... É um crime novo. Quem tá aqui, eu sei que tá querendo fazer super a diferença, né? Deve estar estudando para concurso. Olha, uma vestibulanda aí, vai estudar direito. Tomara que você seja muito feliz na sua escolha. Sergipe, Ouro Preto. O que eu quero pedir para vocês? Queria fazer um pedido para vocês convidarem um amigo para que pudessem assistir essa live. Eu tenho, para mim, que quando a gente faz o bem, ou espalha alguma coisa assim, isso volta pra gente. Então, convide seus amigos para virem assistir a nossa live, até porque, como é um crime novo, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai cair do seu concurso. Mídia, com certeza é tema bom para TCC. Porque vocês já vão ver que eu vou sentar o pau em um monte de coisa, eu vou criticar um monte de coisa nesse tema e eu acho que vai ser um tema que vai render muito pano para manga pro TCC, sim. Tá legal? Então, inclusive, a questão de TCC, se você quiser, manda um privado para mim, que eu te dou um socorro, principalmente na questão do fechamento do seu tema, tá? Hoje eu atendi 2 alunas, inclusive, para isso, porque a grande dificuldade que a gente tem é fechamento de tema no TCC, né? Então, eu vou colocar isso daí, aí, governador Valadares. Então, você pode mandar um privado pra mim e falar assim, eu tava lá na sua live, você falou pra eu te mandar um privado, eu te, mais ou menos, digo algumas coisas relativas a esse tema que você pode desenvolver. Tem muita coisa legal que dá pra falar daqui, sim, tá? Num primeiro momento, até mesmo que eu tô vendo. Então, chama seus amigos, vai ficar salva sim, Lavínia. A live vai ficar salva só se o Instagram der bug aqui e não me deixar salvar. Mas, no mais, eu vou deixar a live salva. Então, chama seus amigos, compartilha essa live com alguém e vamos começar. Qualquer dúvida que vocês tenham, quero que vocês coloquem na caixinha de perguntas. Num primeiro momento, vou desativar os comentários, tá? E aí a gente vai começar. Bom, eu vou ler para vocês o artigo 147A. E aí eu já adianto que esse crime, ele já trouxe uma revogação. Esse crime revogou o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Então, antes
da existência desse 147A, eu sou advogada, muitas vezes quando a gente percebia que estaria havendo alguma situação que caracterizaria essa perseguição, a gente ia à delegacia para registrar a ocorrência relativa ao crime do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. A Lei de Contravenções Penais, no artigo 65, trazia contravenção de perturbação da tranquilidade. Então, esse crime do 65, na verdade, era bem comum em situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Então, no primeiro momento, a gente tinha essa imputação. Bom, havia, como todos sabem, todas as contravenções penais são de competência do juizado, por força do que traz a Lei 9.099. Então, o artigo 65 não era muito diferente, competência dos juizados especiais. Qual era o problema? A pena dessa contravenção. A pena dessa contravenção era muito baixa, você sempre tinha uma situação de impunidade, você ficava com uma sensação de impunidade e, portanto, a gente tinha a existência dessa contravenção. Bom, esse artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, então o artigo 65 do Decreto-Lei 3688 de 41, trazia, então, a seguinte redação: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável. Prisão simples de 15 dias a 2 meses. Bom, preciso nem falar que chegava a ser até ridícula a penalidade dessa contravenção. Então, a gente tinha a perturbação da tranquilidade podendo acontecer com a prática de um único ato. Registrem isso. Lembra disso. A gente tinha, então, a possibilidade de perturbação da tranquilidade com a prática de um único ato. Ou a gente poderia ter, e aí é importante você lembrar, que o que é a conduta? A conduta é quando o indivíduo age finalisticamente voltado para a produção de um resultado. Quando a gente se refere à conduta, uma conduta vai se desdobrar em vários atos, mas não deixa de ser uma única conduta. Então, por exemplo, a gente tem uma situação em que o indivíduo vai matar uma outra pessoa. Esse indivíduo, ao matar outra pessoa, ele pega e ele dá diversos tiros. Repara, quantas condutas ele tem? Ele tem um comportamento humano voluntário para dirigir uma finalidade para matar uma pessoa, tá? Então, a gente tem ali uma única conduta com um desfecho em diversos atos. Isso a gente caracteriza, então, o homicídio. Quando você fala de perturbação da tranquilidade, e eu vou me lembrar de um caso, e quem é meu aluno sabe que eu adoro contar esses casos, porque eu acho que você memoriza melhor. Vou contar um caso de uma tia encrenqueira que eu tenho, que ela reclamava muito do barulho que os vizinhos faziam em cima da casa dela. Gente, mas olha só, um apartamento que tem criança, claro que vai ter barulho, claro que as pessoas precisam andar. Então ela reclamava do salto da pessoa que andava em cima, ela reclamava, dizia que as crianças corriam e faziam barulho dentro do horário normal. O que ela resolveu fazer? Perturbar a tranquilidade desse pessoal. Então, ela comprou uma bolinha, dessas bolinhas de quicar, e ela simplesmente começava a jogar essa bolinha pro teto. E batendo. O que ela estava fazendo? Uma perturbação da tranquilidade. Olha lá, uma conduta que era molestar alguém por assinte. Então, a gente já tinha o delito de perturbação da tranquilidade previsto lá no artigo 65. Então, repara, eu expliquei a você diversos atos que conduzem a um único crime. E que crime é esse? A gente tem uma única conduta. Eu só tô com medo do meu gato fugir. E aí, o que acontece? Na verdade, a gente vai ter aqui... Peraí, só um pouco, porque ele abre porta, tá, gente? E um ventilador rosa também. Ele abre portas. Então o que acontece? A gente tem a conduta desdobrada aí em diversos atos. Bom, esse artigo 65 foi revogado pelo 147A. E essa revogação, ela tá expressa. O que tem, então, o crime da perturbação da tranquilidade?
Quem estiver acompanhando a nossa live com o código na mão, vale a pena destacar, ou com a lei na mão, vale a pena já destacar alguns detalhes que eu vou frisar aqui. Então ele fala assim, perseguir alguém reiteradamente. Então, olha lá que agora a gente já não tem a possibilidade dessa conduta em vários atos. A gente tem aqui a necessidade de um único, não vai ser crime. Ali a gente vai ter que ter a prática reiterada. Por quê? Reiterado traz pra gente um crime habitual. Um único ato é um indiferente penal. Então fez uma única vez. Então o cara vai lá, manda uma mensagem, manda uma cantada. Que é isso? A menina vai lá e manda uma mensagem. Foi inconveniente. Não tem crime. O legislador, ele está exigindo que essa perseguição seja reiterada. Então, daqui a gente já vai extrair que a gente está diante de um crime habitual. Aí ele fala assim, e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica. Então, por qualquer meio, o que deixou o tipo penal extremamente aberto com uma forma livre. Então, de que forma isso pode acontecer? Por qualquer meio. Através de bilhete. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu com uma cliente minha, no que diz respeito a uma perturbação do sossego, uma perturbação da tranquilidade, no tocante a ela ser perseguida pelo seu ex. E o que ele fazia? Ele parava o carro dele, porque ela sabia que aquele era o carro dele. Ela parava o carro dele no estacionamento, sempre ela parava o carro dela e ele ia lá, parava o carro dele exatamente do lado. E aí ele colocava um bilhete. Oi, bom dia. Olha só, o cara, ela não queria ver pintado de ouro na frente dela. Havia uma perseguição nesse caso? Havia. Repara que o legislador, quando traz isso, qualquer meio. E aí ele vai esmiuçar essa conduta pra gente. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler pra vocês. Ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. Então, a gente passou a ter aqui uma conduta, em primeiro lugar, com a exigência da prática reiterada. Uma única abordagem é um indiferente penal. Então, esse comportamento, ele tem que ser habitual. Quantas condutas eu posso configurar uma habitualidade na prática desse crime? Eu vou configurar a habitualidade olhando o caso concreto. Então eu não posso virar para você e falar assim, olha, 2 condutas eu já posso dizer que tem habitualidade. Depende. Mas eu andei lendo já alguns autores que já estavam se adiantando com relação a isso. E, salvo engano, foi o Rogério Greco que fez uma menção muito interessante relativa a essa habitualidade. Vamos supor que você vá a uma festa. E aí uma pessoa começa a ser inconveniente com você naquela festa. Então aquela pessoa vai lá, você não quer nada com ela. Aí ela vai lá e insiste de novo, você não quer nada com ela. Insiste, você não quer nada com ela. Veja, numa situação dessas, será que eu posso entender o crime de perseguição? Não. Não há, nessa circunstância, algo que vai caracterizar a habitualidade. A habitualidade vai ficar fácil você lembrar dessa história do carro. Essa história do carro, ela é muito fácil de você lembrar. É aquilo que você olha e você já entra num pânico. Por quê? Porque essa perseguição vai trazer pra gente, olha lá o que ele fala. Há uma ameaça à integridade psicológica da vítima. Aquela vítima, ela psicologicamente, ela fica afetada por aquilo que está acontecendo. Imagina que horror, você foi vítima de uma violência doméstica, você foi vítima de uma ameaça, você silenciou, mas o teu ex continua ali te perseguindo, marcando território. Isso é muito comum. Então, quando você tem essa situação, de cara já está caracterizada a hipótese
da violência, perdão, da perseguição, do crime de perseguição. Agora, uma única vez, a pessoa é inconveniente. Então, essa abordagem não necessariamente vai caracterizar esse delito de perseguição. O que se quer é você evitar uma perturbação constante. Olha a exigência da habitualidade aí, perceberam? Então, no momento em que a gente tem que a vítima está perdendo a sua paz, a sua tranquilidade pelos comportamentos reiterados do agente, você já vai ter caracterizado o delito de perseguição. Posso falar que é um terror psicológico. A vítima, ela fica com medo, ela fica angustiada, ela fica querendo se isolar, ela fica com crises de ansiedade, psicologicamente ela fica abalada. Isso é o que você pode vir a caracterizar uma perturbação e muito mais. Você entende que aí você está diante da perseguição, é o stalking, né? Então, ali, aquele agente, ele vai minando o psicológico daquela vítima. Tá aí, uma boa palavra. Ele vai minando o psicológico daquela vítima. É isso que você vai identificar como sendo o crime de perseguição. Então, hoje surgiu num dos grupos de WhatsApp que eu faço parte também, uma pergunta: será que aquela pessoa visualizar os seus stories no seu Instagram constantemente pode vir a caracterizar o crime de perseguição? Aí deve ter uma galera que faz isso, né? Olha, eu entendo que não, tá? Por quê? Veja, o Instagram nos traz mecanismos para que a gente possa proteger a nossa privacidade e a nossa intimidade. Então, se você não quer que aquela pessoa olhe os seus stories, simplesmente ou você bloqueia aquela pessoa. Ah, mas ela vai lá e cria um fake. Eu não tenho como saber. Então, aquela pessoa pode estar curiosa olhando os seus stories, mas você tá lá. Você acaba de postar o story, tá a carinha lá. Você posta de novo, tá a carinha lá. O que você faz? Bloquear é libertador. Então, dá um bloco na pessoa e resolve o teu problema. Bloqueia e acaba. Eu entendo que, não, mas veja bem, Cláudia, você é uma pessoa pública, você não pode fechar a tua conta. Por que não? Claro que eu posso fechar minha conta. Eu tenho vários colegas que têm a sua conta fechada e ainda assim são pessoas públicas. Tem vários professores que têm as suas contas das redes sociais trancadas e são pessoas públicas. Agora, é claro que a partir do momento em que aquela visualização se torna uma mensagem privada, aí a coisa tá mudando de figura. Então, ele vai lá toda vez, ou ela vai lá toda vez, o carinha vai lá, posta o stories, ela vai lá e responde. Vai lá e responde. Ele deu uma cortada, ela não entendeu ou se fez de idiota, né? Abstraiu e fingiu demência e continua. E vai perturbando. E são várias histórias que a gente tem para contar, que acontecem no cotidiano, que são apavorantes. E esse crime, ele veio justamente com o propósito de coibir essas situações. Mas eu já vou dizer pra vocês que isso não vai coibir droga nenhuma, tá? Então, essa perseguição, ela pode acontecer, como a gente já adiantou, por diversas maneiras. E a gente pode ter uma comunicação direta, uma comunicação física, virtual, uma perseguição física, psicológica, um contato direto, através de amigos, através de parentes, colegas. Alguém está ali de forma indesejada, se intrometendo na vida privada do indivíduo, tá? Bom, vou dar alguns exemplos que a gente vai identificar de stalking. A gente vai ter aquele cara que a gente sabe, ou a mulher, vai lá, liga e fica em silêncio. Desliga. Liga, fica em silêncio, desliga. Ou então começa a ligar continuamente. Manda presente, manda mensagem indesejada. Então vai SMS, WhatsApp, direct, vai por carta, enfim. Todas essas situações que tem por objetivo mostrar para a vítima que ele tá ali, ó, ou ela tá ali, ó, tô de olho, presta atenção, olha aí que eu tô de olho em você.
Então, todas as vezes em que você encontra uma situação dessas, porque o legislador não fechou, quando ele menciona por qualquer meio, a gente está diante, necessariamente, da perseguição. Essa perseguição, a gente precisa tomar muito cuidado, e agora o limite é muito tênue, para a gente não tornar isso um comportamento banal. Tudo, eu vou lá na delegacia, eu vou registrar pelo delito de perseguição. Eu tô com pena dos agentes, porque você chega na delegacia, olha, aqui eu fui vítima de perseguição. Repara, a conduta indesejada não vai configurar o crime. Então, lembra disso. Para que você vai precisar, em primeiro lugar, observar, ou que houve uma ameaça à integridade física ou psicológica da vítima, ou que restringiu a capacidade de locomoção da vítima, ou uma invasão ou uma perturbação na esfera da liberdade e da privacidade. Então, aqui a gente tem que observar que o legislador deixou a forma de atuação livre, mas apesar dele ter deixado a forma de atuação livre, aquele indivíduo vai lá e começa a perturbar, invadir a privacidade daquela pessoa. Isso a gente vai caracterizar. Agora, novamente, cuidado com as condutas. Por quê? Você deixou o seu telefone ali. O seu telefone tem uma senha. O parceiro ou a parceira sabem, andaram de butuca, descobriram a tua senha. Você deixou de bobeira, ele vai lá e invadiu o seu dispositivo informático e verificou tudo que tinha ali. Eu tenho, nesse caso, o crime de perseguição? Não. Repara que não é uma mera invasão da privacidade. Lembra da necessidade que eu trouxe para você do indivíduo naquela situação estar de forma reiterada. A gente está aqui diante de um crime contra a liberdade pessoal. Então a gente está diante de um crime contra a liberdade individual. Esse é o bem jurídico tutelado. Aqui a gente tem por objetivo proteger a liberdade física e psíquica da vítima, de forma que a conduta do stalker ela vai estar caracterizada como o objeto material do crime, aquela pessoa que foi stalkeada, né? Então, aqui, como a gente está diante de um crime habitual, vai haver uma outra discussão a ser levantada. Que discussão é essa? Será que cabe tentativa? A doutrina diverge quanto à admissibilidade da tentativa de stalker, tá? Por quê? O crime habitual, para uma forte doutrina, é entendido como uma modalidade de infração que não admite tentativa. Quais as infrações que você lembra que não admitem tentativa? Vamos pro chopp de sexta-feira, né? Então a gente vai ter os crimes culposos, as contravenções, os crimes habituais, omissivos próprios, os crimes que a gente vai ter unissubsistentes, então, e os pré-terdolosos. Então você vai verificar que nesse caso a gente vai estar diante de uma infração, segundo o entendimento majoritário, que não admite tentativa. Há quem entenda que a tentativa seria admitida no momento em que a finalidade do indivíduo for na prática reiterada daquela conduta. Então, a gente precisa tomar cuidado com o tipo de prova, e aí os concurseiros que porventura estiverem assistindo podem aqui já fazer essa observação. A gente tem que tomar cuidado com o tipo de prova que vai fazer e olhar a banca que vai estar junto com a gente. Mas há uma tendência a entender que nesse caso a gente não tem a possibilidade de admissibilidade da tentativa. O parágrafo 1º trouxe causas de aumento de pena quando você estiver diante desse delito. Então ele traz causas especiais de aumento de pena. Quais são? Um aumento de pena da metade
Se o crime for cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher em razões de condições do sexo feminino e mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou com o emprego de arma. Então, olha só. Cuidado, porque aqui entendo que a gente pode trazer uma questão importante a levantar aqui. Ele faz menção que quando a perseguição acontecer contra a mulher e ele fecha por razões de condições do sexo feminino, no momento em que ele fechou que a prática daquilo dali foi por razões de condições do sexo feminino, ele se referiu ao 121, parágrafo 2º-A. Essa norma é a norma que vai explicar pra gente em que circunstâncias a gente caracteriza o feminicídio. E o feminicídio, ele vai acontecer contra o crime praticado contra a mulher, em casos de violência doméstica e em situações de condições porque a vítima é mulher, em razões de condições do sexo feminino. É isso que a gente vai ventilar na hipótese do feminicídio. O problema aqui que eu enxergo, e aí de novo, gente, tá muito novo pra gente ver. Eu sou advogada, a minha tese de defesa seria que a situação de violência doméstica por si só pode ser que ela não se caracterize aí. Por quê? Ele se refere a em razões de condições do sexo feminino, mas ele não tá falando especificamente de violência doméstica. Ele se refere ao parágrafo 2º-A. Então ficou um negócio meio dúbio, dá para comportar uma tese defensiva aqui na brincadeira, tá? Mas pode ser que não prevaleça. No mais, essa situação aqui, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Não teve distinção aqui se a gente está diante de uma arma branca ou de uma arma de fogo. Então, não tem distinção, pode ser com uma faca, pode ser com uma arma de fogo. Veja, numa circunstância dessa, a gente não tem, nesse caso, a possibilidade dessa distinção. O parágrafo 2º traz assim: as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, o concurso de crimes entre a perseguição e a violência, ele vai acontecer. Então, a gente vai ter aqui que, se houver uma situação de perseguição que ocorra a violência, além da perseguição, o indivíduo também vai responder pela prática da violência, tá? Então, nesse caso, é perfeitamente cabível você ter uma das condutas com a violência e as demais não. O que a gente tem? Necessariamente a presença de um concurso de crimes. Bom, agora a gente vai entrar num ponto crítico. Primeiro eu quero dar uma olhada aqui que tem algumas perguntas que surgiram. Então, o Dinho tá perguntando, primeiro, Daiane tá dizendo o seguinte: essa sua tia era uma desocupada. Gente, nem me fala, essa pessoa aí, Deus me livre. Tem gente que existe só pra perturbar a vida, né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui mencionado o seguinte: o Dinho tá perguntando qual o artigo? É o artigo 147A, que é o novo crime, que é o crime de perseguição, tá? Então, vocês estão perguntando. Rosivan, obrigada aí pela mensagem. Então, quero saber se tá todo mundo vivo, se tá tudo bem por aí. E aí agora eu vou entrar com vocês na parte relativa à minha crítica como advogada com relação a esse delito, tá? Então, qual é a minha crítica com relação a esse delito? Bom, em primeiro lugar, quero dizer a vocês que a pena relativa a esse crime, ela é uma pena de 6 meses a 2 anos. Sendo uma pena de 6 meses a 2 anos, entra na competência do juizado especial. Então, aqui a gente já vai criar um pequeno problema. Como eu falei, vai ter gente desocupada que por qualquer coisa vai se sentir perseguida e vai à delegacia querer fazer um termo circunstanciado
pela prática da perseguição, tá? Então, acredito eu que haverá uma demanda muito grande. Qual é a minha crítica? Primeiro, gente, olha só, você já não quer olhar mais pra fuça daquela pessoa. Você não quer mais ter contato com aquela pessoa. Sendo uma infração de menor potencial ofensivo, a gente vai ter, antes da existência da denúncia, a gente vai ter uma composição de danos civis, uma proposta de transação penal. Na composição de danos civis, a vítima vai dar de cara com quem? Com o stalker dela. Então, a gente já entra num primeiro problema, né? Aquela pessoa que já não aguenta mais aquilo, que evita de toda forma o contato com um agressor, a gente já entra com esse problema. Segundo ponto que eu vejo aqui que é um problema. A gente vai estar aqui diante de um crime de ação penal pública condicionada à representação. A lei traz isso no parágrafo 3º do 147A. A representação é uma condição de procedibilidade da ação penal. Então, há quem diga que o fato da vítima e a delegacia lavrar o termo circunstanciado já está demonstrando o interesse em prosseguir. Mas como eu estou diante de uma infração de competência do juizado, na verdade, pode acontecer que aquela vítima esteja amedrontada e não queira prosseguir com aquilo. Ou melhor, não queira dar de cara mais com o indivíduo. O que pode gerar raiva e pode gerar impunidade. Então, muitas vezes eu atendo mulheres vítimas de violência doméstica, muitas vezes eu atendo mães que sofrem com questões que envolvem atos de alienação parental com o ex, né? E elas são vítimas de perseguição, principalmente quando essas pessoas descobrem que elas estão reconstruindo a vida. E é comum acontecer. E muitas vezes eu percebo que é picuinha. Não tem perseguição, mas é aquela coisa que um quer competir com o outro para ver quem é o melhor pai, quem é a melhor mãe, quem é o melhor, de quem o filho gosta mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, e agora eu tô falando com os advogados na live. A gente precisa tomar muito cuidado quando atender um cliente que está alegando ser vítima do crime de perseguição. Ouça o seu cliente. Ouça. Por quê? Porque você vai avaliar os fatos. E mais, quando você escuta alguém, aquela pessoa tem a oportunidade de também se ouvir. E isso é vital para que muitas vezes ela perceba que aquilo é um exagero. Então, quantas vezes já aconteceu de uma suposta vítima de uma perseguição, que antes a gente trabalhava com o 65, ao relatar o que estava acontecendo, ela mesma perceber que não era aquilo que estava acontecendo. Então, é um delito que a gente precisa tomar muito cuidado quando for trabalhar com ele. Esse delito, ele precisa ter uma enorme cautela, tá? Com relação ao 65, eu acho da lei de contravenções que de fato houve uma abolício criminis quanto a esse crime. Por quê? Acho que houve uma abolício criminis porque esse artigo 65, na verdade, vai trazer pra gente uma situação na qual era mais fechada e não exigia a habitualidade. Então, na minha concepção, o 147 não alcançou o 65, mas a gente vai precisar aguardar o que a jurisprudência vai entender. A gente vai aguardar para ver aonde a jurisprudência quer chegar. Para eu finalizar aí para as perguntas, eu quero ver o seguinte: quando nós estamos diante, e como eu falei, de um ato de perseguição praticado em situação da condição do sexo feminino, em razão de uma situação contra a mulher em condições do sexo feminino, enxergo aqui que vai sair da competência do juizado. Porque, como eu falei para você, ele menciona, nesse caso, um aumento de pena da metade. E como é que eu vou analisar a competência do juizado nesse caso?
eu analiso a competência do juizado da seguinte forma: eu vou pegar a pena máxima combinada ao crime e quando eu tiver uma causa de aumento de pena, eu vou pegar a causa que mais aumente e vou colocar na pena máxima. Se aquilo ultrapassar 2 anos, saiu do juizado. Como ele me manda lá no parágrafo aumentar a pena da metade, nesse caso, ó, a pena é aumentada da metade se o crime é cometido contra a mulher em razões de condições do sexo feminino. Como ele me manda aumentar essa pena da metade, sai da competência do juizado, porque a pena máxima já vem há 2 anos. Então, quando você estiver diante de uma situação de prática de perseguição contra a mulher por razões de condições do sexo feminino, o juizado não vai julgar. E também não vai caber o acordo de não persecução penal. Por quê? Porque no acordo de não persecução penal, o crime não pode ser praticado em situações de violência contra a mulher. Então, atenção, por quê? Eu enxergo isso, problemas que envolvem questões de prova. Vamos lá, vamos ver agora as perguntas. A gente vai trazer aqui, no caso, houve uma pergunta aqui falando assim: mesmo com a rede social fechada, a incidência das solicitações de contas fakes pode caracterizar a perseguição? Veja, ô Luna, esse crime, ele é na modalidade dolosa. Excelente a tua pergunta, e eu entendo que se você conseguir, pela identificação daquele IP, que aquela pessoa é o seu perseguidor, sim, eu entendo que você pode ter esse crime de perseguição. Muito boa a tua pergunta. Agora, muita coisa eu vou apresentar para vocês. A Iris está perguntando o que seria um comportamento banal. Na verdade, não é um comportamento banal. Na verdade, você acaba sendo importunado, né? Então, aquela pessoa vai lá e uma única vez te perturba. Isso não é o crime de perseguição. É algo que você precisa, de alguma forma, ter tolerância. Então, o mundo... o convívio em sociedade exige tolerância da gente. Então, não é porque alguém fez alguma gracinha que eu não gostei que eu já posso caracterizar o crime. Quando a gente trabalha no direito penal, pessoal, a gente tem que lembrar que o direito penal, ele é ultima ratio. Ele só pode ser utilizado quando nenhum outro ramo do direito for capaz de resolver o problema. Se eu tenho outros ramos do direito capazes de resolver o problema, eu não vou me utilizar do direito penal, tá? Então, nesse primeiro momento, atenção, porque alguns comportamentos, eles podem ser indesejados, mas eles não chegam a abalar psicologicamente você, tá? É o que exige, nesse caso, o legislador. Então, ele está exigindo que haja. Aqui já teve o Dinho, perguntou qual é o artigo, a gente já falou o 147A. Ele tá falando, eu tenho um código de 2020, não tá. Nem no de 2021, tá? Todos os códigos de 2021, acredito que já estejam aí no mercado. Então, você vai precisar adquirir ou imprimir a lei, ou o ideal é você ir atualizando, e só se você for fazer uma prova, é que você vai adquirir aquele códigozinho 0 km, o último modelo. Algumas editoras, elas fazem um semestral. Então, algumas editoras, elas também fazem atualizações, mas o código nem de 2020, nem os de 2021 vão ter esse delito do 147A. Ele começou a valer ontem, tá? Ele tem a publicação dele, saiu agora. Então, hoje, esse crime, ele tá ainda em vigor, ele publicou hoje, ele vale a partir de hoje, 1º de abril, e não é mentira, tá? Alguém falou aqui o seguinte: a parte do crime de restringir o direito de ir e vir da pessoa. Olha, posso explicar assim, Leonardo, o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica amedrontada com aquele comportamento e ela deixa de sair. Ou ela deixa de frequentar um determinado local porque sabe que o indivíduo vai estar ali. Sabe que como ele está perseguindo, ele vai trazer uma situação dessas. Então, nesse caso, aí a gente teria a restrição ao direito de ir e vir. Tá? Você não tem uma privação da liberdade, tá bom? A gente vai trazer aqui o seguinte:
Não vai ser competência do juizado no caso de crime cometido contra a mulher? Elisama, não vai ser de competência do juizado. Ele sai da competência do juizado. Alguém tinha me falado da questão aqui. Se a perseguição ocorrer no trabalho, se a perseguição acontecer no trabalho, ela não vai entrar, ao meu ver, tá? Na questão que vai envolver a esfera de liberdade e privacidade. Mas, para mim, ele vai trazer uma restrição da capacidade de locomoção ou vai ameaçar a integridade psicológica daquela vítima. Então, no trabalho, ele vai identificar a primeira parte do artigo 147A, tá bom? Então, entendo eu que, nesse caso, a gente teria essas situações. Bom, gente, vou ativar os comentários aqui. Ninguém foi pego de surpresa. Sabíamos que isso ia acontecer, tá? Não vou mais ficar tomando tanto tempo, mas eu quis trazer para vocês essas primeiras considerações e queria deixar aqui, quem não me conhecia, meu Instagram tá aí fixado para vocês. Professora Cláudia Serpa, sou advogada, trabalho em preparação para concurso público, sou professora de Direito Penal e professora de Processo Penal. Eu tenho essa parceria aqui com o Amo Direito. Volta e meia a gente vai ter. Sua pergunta... Cadê a tua pergunta que não veio aqui? Não apareceu. Peraí. Ah, você tá falando da representação. Bom, uma coisa é uma coisa. Vou botar a tua pergunta aqui pra você ver. Não entendi a parte da ação condicionada à representação e do crime ser de menor potencial ofensivo. Então vamos por partes. A ação penal, ela pode vir a ser pública e ela pode vir a ser privada. A ação penal, ela vai ser pública e a regra é que ela seja pública e incondicionada. Ou seja, o Ministério Público vai promover a ação penal independentemente de você, nesse caso, trazer uma movimentação. Então, indícios de autoria, prova da materialidade do crime, ele vai lá e denuncia. Só que quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação, existe uma condição para que essa ação seja ajuizada, que é a representação, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai trazer uma circunstância na qual a gente vai identificar a necessidade de representação e apenas vai poder haver o oferecimento da denúncia em caso de representação. Quando a gente estiver diante de situações em que nós tenhamos crimes de juizado, a lei dos juizados especiais, ela traz um teto para julgar. Quem ela julga? Contravenções e crimes que tenham uma pena máxima igual ou inferior a 2 anos. A nossa regra aqui é que ele seja igual ou inferior a 2 anos. O legislador está trazendo a pena de 6 meses a 2 anos. Só que o parágrafo 1º diz que se a pena vai ser aumentada na metade se o crime for cometido contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. Então, o que a jurisprudência diz? Para eu definir a competência do juizado, eu tenho que pegar a pena máxima e proceder ao aumento. Então, eu vou pegar 2 anos e vou aumentar da metade. Metade de 2 dá 1. Então, a gente vai para 3 anos. Isso sai do teto do juizado. Então, quem vai julgar? Se eu estou diante de uma situação de violência doméstica contra a mulher, a gente vai estar diante da competência do juízo previsto no âmbito do juizado da Lei Maria da Penha. Então, a gente vai verificar que, nesse caso, a gente vai ter a competência no âmbito da Lei Maria da Penha, tá? Ele sai, ou muitos entendem que essa competência da vara de violência doméstica, ela é uma competência facultativa. Eu posso escolher que não seja na vara de violência doméstica, tá? Tem mais pergunta vindo aqui? E aí, a gente vai trazer aqui também uma última pergunta que ele está trazendo, que é o seguinte.
O crime de perseguição no trabalho é crime continuado, pode ser abrangido por essa lei se a perseguição já vem ocorrendo? Olha só, na verdade, quando você tem uma situação no trabalho, uma situação de chefe e subordinado, vamos dizer assim, uma vítima perseguida, você pode entrar sim com relação à integridade física e psicológica, mas é um crime só. Entendo eu que aqui você não tem um crime continuado, tá bom? No mais, queria agradecer ao Amo Direito pelo espaço, queria agradecer pelo convite e por nós estarmos aqui nessa live, tá bom? Quem não conhece, vai lá no meu Instagram, estou à disposição, tenho curso de parte geral, curso de parte especial, o que vocês quiserem, estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo. Quanto à tentativa, foi o que eu falei, vai depender da banca. Entendimento majoritário é no sentido de que não cabe tentativa de crime habitual, tá bom? Um beijo, obrigada e até a próxima.